Agora para o professor Rafael. Gente, boa tarde. Então, agradeço o convite, a Clésio. Para mim também é uma honra. Estou com a Dora, que eu já citava várias vezes, não conhecia pessoalmente. Então, olha só, a minha proposta aqui, bom, primeiro explicar um pouco o meu percurso. Então, eu não sou assistente social, espero que vocês perdoem por essa falta, mas eu trabalho no Departamento de Serviço Social desde 2009. Eu estudei um tempo fora, mas sempre a minha articulação com a pesquisa em relação às favelas sempre foi no Departamento de Serviço Social, não na faculdade que eu estou, mas eu tinha muita relação com o pessoal da UFRJ. Então, eu já tomo, pelo ponto que a Dora acabou, a importância do assistente social e do serviço social, tanto na aplicabilidade das políticas, mas também na forma de pensar essas políticas. E como vocês têm um papel fundamental e algo a dizer na forma de pensar, de planejar, de que maneira a gente está construindo as cidades que hoje temos, né? Então, eu tenho a impressão que não foi falta de planejamento, nós planejamos e planejamos demais. Então, se a gente começar a pensar a história do planejamento no Brasil, é imensa e longa, mas eu acho que planejamos muito mal, né? Então, acho que é preciso uma reflexão muito mais ampla disso e, sobretudo, um planejamento, e eu tomo de novo as palavras da Dora, como que ele reflete claramente uma sociedade classista, uma desigualdade social marcante e como ela se constrói, se reflete, e mais do que isso, como o espaço também é um instrumento de reprodução dessas mesmas desigualdades e que fica claramente marcado quando estamos diante, por exemplo, de situações de desastre. Então, como que eu acho que existe um papel importante e fundamental de repensar essa forma de planejamento. Então, acho que um ponto importante, eu venho do direito, só que eu trabalhei depois de muito tempo com questões históricas. Eu trabalho, sobretudo, as favelas do Rio de Janeiro, pelo menos há uns 10 anos, então, mais especificamente com questões de assentamento dessa população. Ela retoma de uma maneira mais clara nesse período mais recente na cidade do Rio de Janeiro, por questões amplas. Eu acho que não tem como falar da cidade, aí eu falo do Rio de Janeiro, porque eu trabalho onde eu estou trabalhando especificamente a pesquisa, mas que fica como link para que depois, no momento do debate, a gente possa trazer também questões aqui de Friburgo que possam nutrir a nossa discussão. Mas em relação ao Rio de Janeiro, é impensável de não pensar o período que estamos vivendo. Então, o Rio de Janeiro ele é sede de todos os grandes eventos mundiais. Então, a gente tem Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Militares, Jogos Olímpicos e assim por diante. Então, que na verdade é claro que esse tipo de maneira de pensar a cidade pressupõe também um impacto extremamente importante. Basta ver o valor do fundiário, do imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, não só no espaço dito formal, mas também nas favelas, como os preços explodiram radicalmente. E aí a gente vai entender também como isso acaba norteando uma série de outras políticas, inclusive políticas vinculadas à segurança pública, vide, por exemplo, toda a questão relacionada ao UPP e assim por diante. Então, como que a cidade, radicalmente, ela entra numa nova fase, onde a questão da acumulação entra numa pauta extremamente ampla, numa escala maior, e as favelas acabam sendo, de alguma forma, um objeto, de novo, de interesse, né, e de retorno dessa política vinculada à remoção dessas áreas. Dentro dessa perspectiva, entendo também que a questão do risco, justamente e sobretudo, numa data que foi extremamente marcante, que foi no dia 5 e 6 de abril de 2010, no Rio de Janeiro, como que essa questão retoma de uma maneira extremamente grande, como que o discurso de risco, de áreas de risco, como a Dora colocou, ela retoma com uma grande importância na maneira de levar em consideração as políticas urbanas relacionadas a essa população. Então, a minha ideia aqui é retomar um pouco essa discussão, mais especificamente sobre o Rio de Janeiro, mas vou tentar, de alguma forma, em alguns momentos, fazer algumas alusões aí mais amplas, né? Então, eu teria 3 momentos importantes. Seria a discussão de risco como justificativa ecológica. Essa parte eu vou passar mais rapidamente, porque eu acho que o que a Dora colocou já foi a introdução mais aprofundada que eu poderia fazer. Trabalhar especificamente como as chuvas de abril de 2010 acabaram, de alguma forma, instrumentalizando essa noção de risco e tendo um impacto importante nessa nova política urbana no Rio de Janeiro. E o terceiro, trabalhar especificamente o caso do Laboriú, é um caso que eu estou acompanhando, pelo menos aí desde o final
final de 2010. E como que mais do que nunca essa perspectiva de um desastre, como vai muito mais do que um dia só, a gente identifica como que esse impacto do desastre, especificamente aí na Rocinha, continua até os dias atuais, né? Então, como a população de alguma forma continua vivendo resquícios e impactos relacionados ainda em abril, relacionados a abril de 2010. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria falar, quando a gente vai trabalhar especificamente o Rio de Janeiro e as favelas, é de primeiro desconstruir normalmente a ideia que temos, é que, por exemplo, as favelas são relacionadas a uma dupla ilegalidade de alguma forma, elas são relacionadas, associadas a uma ocupação do solo, uma invasão em outros termos, e talvez uma ilegalidade vinculada à questão urbanística, né? Só que quando a gente começa a analisar mais de perto essa realidade, isso não é bem o caso, né? Então, desde o início das favelas, por exemplo, relações de compra e venda, de aluguel, boa parte das favelas do Rio de Janeiro nasceram a partir de proprietários de cortiços que começaram a explorar os terrenos por detrás de suas casas, diante de uma pressão higienista contrária a esse tipo de ocupação. Muitas favelas nasceram, por exemplo, de loteamentos que nunca foram regularizados. Então, por exemplo, no próprio caso da Rocinha, na parte baixa da Rocinha, na área do bairro Barcelos, quase todos os moradores compraram o seu lote, pagaram o financiamento até o final. Quando foram registrar esse financiamento, descobriram que esse loteamento nunca tinha existido, nunca tinha sido registrado adequadamente. Então, só para que a gente desconstrua um pouco essa realidade, que ele entender que é muito mais complexo do que levar em consideração que trata-se de ocupação dessa área pelo interesse, seja qual for, dessa população. E mais do que isso, a gente poderia ir mais além, de repensar de alguma forma, se a gente for pegar todo o discurso de acumulação por espoliação, tem um de dupla espoliação urbana, de pensar que de alguma forma a maneira de planejar essa cidade, estruturar essa cidade, a outra versão dessa exploração radical da mão de obra seria justamente a forma de ocupação desse espaço a partir de uma lógica de autoconstrução e de expansão dessas favelas. Então, de pensar que no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, as favelas elas não são algo marginal, mas elas são estrutural da própria forma de pensar a cidade e de se organizar essa cidade. Então, de pensar que não é uma lógica que vem de baixo para cima, mas também de cima para baixo. Então, como que a própria estruturação econômica da cidade do Rio de Janeiro depende da forma de estruturação e da expansão e consolidação das favelas no Rio de Janeiro. Então, isso é um primeiro ponto para que a gente comece puxando também na discussão da Dora sobre a lógica do desenvolvimento e de repensar como que muitas das coisas que vemos hoje já aconteceram no passado. Então, retomo toda a questão vinculada, por exemplo, à lógica do desastre, como é muito simples a gente marcar e fechar a discussão a partir de um ato, de um acontecimento vinculado a uma força da natureza, e como que a gente não leva em consideração que muitas das vezes esse tipo de realidade ela se reproduz mais sistematicamente e ela encontra uma realidade que faz com que ela possa ser extremamente potencializada. E aí eu levo em consideração, por exemplo, como essa discussão ambiental ela começa a tomar cada vez mais no Rio de Janeiro um aspecto importante vinculado a essas áreas como áreas de risco e, mais do que isso, como predadores, como um risco não vinculado somente ao morador, mas também à própria natureza que está em jogo, né? E aí eu posso citar uma série de situações do Rio de Janeiro, por exemplo, a questão do horto, não sei se vocês já acompanharam, por detrás do Jardim Botânico, onde a questão vinculada ao risco ambiental, talvez uma destruição aí do Jardim Botânico, como que os meios de comunicação não mostram claramente a complexidade desse tipo de relação, como isso é muito mais complexo do que aparece, mas é isso a gente tem que levar em consideração que também o horto ele está justamente perto do Jardim Botânico, onde a Rede Globo aí está também, então existe um impacto importante nesse caso. Mas como que existem duas medidas desse tipo de intervenção, então ao mesmo tempo que existe todo um discurso vinculado, por exemplo, à área do horto, e a gente pode ver, não sei se vocês acompanharam, mas existe toda uma discussão vinculada, por exemplo, ao novo campo de golfe do Rio de Janeiro, onde a gente vai desafectar justamente uma área que era um parque municipal para que aí construísse um novo campo de golfe. Só para pensar que como que na verdade o tipo de desenvolvimento e a forma que está sendo utilizada, a gente pode usar duas medidas, dois pesos e duas medidas de acordo com a população que está sendo levada em consideração e com quem esse impacto pode estar sendo
levado e direcionado. E eu poderia falar, por exemplo, uma outra situação, tem toda uma área do Rio de Janeiro que se chama Vargem Grande, Vargem Pequena, toda uma área importante aí depois do Recreio de Bandeirantes, e como que a lógica de ocupação dessas áreas, ela começa a reproduzir os mesmos erros que fizemos antigamente. Então, uma impermeabilização do solo, uma ocupação extremamente densa dessas áreas, e onde um grande ator aí que começa a direcionar essa forma de planejamento é o interesse imobiliário, são as grandes construtoras, a promoção imobiliária. E o que a gente não leva em consideração, como existem grupos aí que são completamente invisibilizados. Por exemplo, existe um grupo na cidade do Rio de Janeiro que ninguém mais fala, que são os agricultores urbanos, e que, já que no Rio de Janeiro, no último planejamento, foi completamente aniquilado a área rural, o Rio de Janeiro não tem como cidade mais uma área rural, esses agricultores urbanos, eles têm dificuldade de ter acesso a uma série de benefícios que eles poderiam ter como pequenos agricultores de agricultura familiar. Então, a dificuldade que isso leva em consideração pela lógica de planejamento e ocupação dessas áreas. Então, como que de alguma forma a gente reproduz a mesma lógica de desenvolvimento a partir dos mesmos erros que fizemos no passado, e como que isso não é ilusório, é marcado numa lógica de classe, com grupos distintos que são beneficiados e outros menos, né? Então, eu levo isso em consideração nessa mesma área da Barra, algo que sempre me impressionou. Uma vez andando, não sei se você já ouviu falar da favela Rio das Pedras, então, que fica do outro lado da Lagoa da Tijuca, e certa vez eu perguntando, e aí eu acho que não tem tempo de história a gente fazer isso, mas como que as grandes frontes de desenvolvimento urbano, sobretudo pelo mercado de trabalho, existe também paralelamente uma expansão das favelas, isso é notório, como o Rio das Pedras, que são boa parte das pessoas que estão construindo a Barra. E aí tem uma questão ambiental que me parece extremamente interessante, é que o solo ele é extremamente instável, e eu já vi situações de Rio das Pedras que você caminha, as casas elas vão cedendo em relação ao solo, né? É um pouco, não sei se vocês acompanharam, com a Vila Pan-Americana, né? Os prédios foram construídos, mas o entorno não foi construído adequadamente e tudo cedeu. Então, em Rio das Pedras existem ruas que as casas vão cedendo. Então, a pessoa ela abandona o térreo, ela começa a construir na laje, abandona o térreo, eles começam a aterrar de alguma forma a rua e começam a se viver no segundo andar. Mas o segundo andar, em 2, 3, 4, 5 anos, se torna o primeiro andar de novo. Então, a estrutura que vai sustentar o prédio que está nascendo é a sua própria casa que estava por baixo. Então, situações assim, como a gente identifica claramente de que maneira isso não é ilusório, mas é que existem investimentos distintos de acordo com grupos distintos. Então, introduzir um pouco esse debate para alimentar de alguma forma, sobretudo para o debate, questionamentos que podem ser levados em consideração, e como que, na verdade, o espaço urbano, ele é um espaço também instrumental, ele não é só a projeção da nossa sociedade, também, mas a gente estrutura essa sociedade a partir desse espaço também, reproduz essa mesma lógica de uma perspectiva dialética. Então, e que muitas vezes esses impactos a gente direciona de alguma forma, não é por azar, para grupos mais desfavoráveis, né? Então, dentro dessa pesquisa que eu estou levando desde 2011 para cá, existem 3 aspectos importantes que eu gostaria de trabalhar. Aqui eu só vou trabalhar especificamente um, né? O primeiro é fazer um histórico da questão dos desastres, como eles de alguma forma mapearam, conduziram, nortearam políticas públicas. Isso não vai dar tempo de trabalhar aqui, mas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, ao menos existe uma grande chuva, esse evento, ao menos pelo menos em cada 10 anos. Então, posso citar, por exemplo, 66, 67, 88, 96, 2010, e que de alguma forma introduzindo novos conhecimentos técnicos de intervenção na favela e também novas formas de fazer política nesses espaços. Então, como que de alguma forma já existia embriões, tentativas, e como em alguns casos esse desastre pode de alguma forma mobilizar, potencializar esse tipo de intervenção. Falo isso e volto ao ponto inicial, como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro vive um contexto distinto economicamente, sobretudo a partir de 2009, o nosso atual prefeito. Então existe um impacto, um olhar direcionado a um tipo de população, uma periferização da pobreza claramente, e como que talvez o discurso do desastre ele se encaixa perfeitamente nesse discurso. Então, aí já é um aspecto importante de pensar como o discurso de risco, de alguma forma, nessa lógica, ele se enquadra numa construção sociopolítica também, e ele pode ser levado em consideração no mecanismo de justificação, para justificar certas medidas e políticas em certas áreas. Um segundo ponto,
que eu estou começando agora, não vai dar para trabalhar com vocês agora, mas de trabalhar os processos judiciais, né? Então, de tentar entender de que maneira o juiz, quando ele encara um laudo técnico, é extremamente difícil para ele, e também ele próprio faz parte de um grupo social específico, de levar em consideração de que maneira julgar, de que maneira o risco ele se encaixa perfeitamente nessa forma de julgar e se encaixa numa lógica mais ampla, numa política mais ampla de pensar a cidade, né? E aí o que me parece interessante é também de repensar, e vai ser o terceiro ponto, como também a mobilização social começa a levar em consideração esse tipo de conhecimento, por exemplo, a partir de contralaudos, de trazer essa discussão também, de se apropriar do conhecimento jurídico e técnico, e de tentar impor um novo mecanismo, novos discursos dentro dessa lógica que a Dora colocou, que é um espaço de debate, de luta, e que também o movimento social tem que trazer novas ferramentas para levar em consideração de que maneira essa apropriação do lugar que eles fizeram possa também se traduzir num tipo de discurso que tenha eficacidade dentro dessas lógicas da disputa, por exemplo, no plano judicial. E o terceiro ponto, e é aqui que eu vou me centrar mais, é especificamente sobre o caso do Laboriú, que é o caso de um subbairro da Rocinha, e de tentar trabalhar um pouco mais de que maneira se encadeou essa lógica do desastre a partir de abril de 2010. E aí eu vou me parar em alguns discursos, de laudos, contralaudos, mas para que a gente possa entender como que isso começa de alguma forma, a partir de uma forma de discurso, isso vai se reproduzindo e se reconfigurando de formas distintas a partir desse caso, e vou tentando também fazer alusões a outras situações do Rio de Janeiro a partir de abril de 2010. Então, bom, eu acho que o primeiro ponto, e eu vou passar rapidamente nessa primeira parte, mas como a Dora colocou, então, de pensar como que a questão do desastre, ela começa a ter um papel extremamente importante nessa discussão dos dias atuais, de retirar a lógica do desastre, do impacto ambiental, de um discurso estritamente técnico, frio. Então isso é extremamente complexo para a gente, eu acho que, mas também é extremamente importante da gente abrir caminhos, abrir portas, mecanismos de debate, para que a gente possa se criar uma forma de interagir, de criar outros mecanismos de intervenção direta na realidade social, mas como isso é extremamente complexo e difícil, né? Mas eu acho que é importante levar isso em consideração que o desastre é estritamente uma realidade social, é um problema social, um problema público, e que ele tem que ser abordado de alguma forma multidisciplinar, né? Então, levando em consideração tanto o conhecimento técnico, mas me parece mais do que nunca a importância que temos também na maneira de levar isso em consideração, de tratar essa realidade concretamente, né? E aí eu acho importante também, tomo também a palavra da Dora, essas duas respostas importantes, antes de mais nada. Primeiro, de não pensar, de não romantizar a questão do desastre ou do risco, não de levar em consideração que a população aí tem que ficar, mas de flexibilizar, de relativizar de alguma forma esse discurso técnico, de tentar trazer um novo mecanismo de discutir, de levar isso ao debate, né? E eu acho isso importante também para a gente pensar como que de um tempo para cá a ciência ela é considerada quase como um dogma, como no passado era muito claramente vinculada à questão da religião, e como que é estritamente difícil, quando se impõe o conhecimento científico, da gente trazer isso no contexto de debate. E aí eu acho que isso é extremamente importante, mas os grandes conhecimentos científicos, a gente tem que levar, por exemplo, que os grandes laboratórios de pesquisa, eles são norteados e mapeados por interesses econômicos, interesses políticos. A descoberta de certas doenças de outras não é ilusória, tem interesses notórios e claros. Certas doenças que abordam populações mais pobres ou países mais pobres, o interesse desses laboratórios é relativamente menor. Então sabemos que como a ciência também, essa construção e apropriação desse conhecimento, ele também é permeado por interesses políticos, e que isso a gente de alguma forma tem que trazer isso no âmbito da discussão social e trazer nessa lógica do embate para que isso também possa ser objeto de discussão. E eu acho que dentro da lógica do desastre, mais do que nunca, isso também tem um aspecto importante, né, de trazer essa discussão. Isso não quer dizer que o conhecimento do perito, o conhecimento científico não é importante, muito pelo contrário. Mas como a gente pode criar mecanismos e pontes de interação entre esse tipo de discurso e o discurso também do morador que ali vive, que ali mora, que conhece essa realidade, que conhece quais são os impactos também de uma outra forma de conhecimento, mas que nem por isso ele também deve ser negligenciado na sua importância e no seu conhecimento. E a isso até algum aspecto do Laboriú eu vou trazer essa questão também.
Bom, então vamos mais especificamente sobre as chuvas lá de abril de 2010. Então, como todos vocês sabem, esse período, tanto de abril como depois de janeiro aqui, sobretudo na região serrana, mas o impacto das chuvas foi extremamente importante. A cidade praticamente parou. Tiveram alguns casos muito mais marcantes, por exemplo, como o Morro do Bumba em Niterói, não vou entrar tanto nessa situação, mas o que é importante é de pensar como que o desastre ele traz também dentro da arena pública um impacto extremamente importante e é levado em consideração, e todos nós sabemos que na semana, no mês, como isso quase que é um debate único que é levado em consideração. E aí acho que é extremamente interessante começar a imaginar de que maneira, a partir do desastre, outras ideias começam a ser articuladas, começam a ser inseridas nessa discussão. E aí eu tomo a liberdade só para citar algumas partes. Por exemplo, no dia 9 de abril de 2010, no jornal O Globo, isso quer dizer 3 dias depois do desastre, ele já dizia a coisa seguinte, cito: a tragédia de 2010 tem de ser o marco zero de uma política séria de remoções de moradores de áreas de risco e de pequenas favelas. Então pensem só, na área de risco e de pequenas favelas, ainda em condições de serem erradicadas. Não há mais por que manter o preconceito contra remoções, quando é possível fazê-las sem os erros do passado. A ficar como está, a próxima catástrofe será maior do que a atual, por sua vez mais extensa que as da década de 60 e assim por diante. O drama se agravará ao ritmo da favelização. É inexorável. Então acho que já é interessante pensar como que os jornais começam a inserir de alguma forma uma nova pauta de discussão, onde a questão da remoção começa a ser naturalizada, e aí, como os moradores, a gente não pensa esse impacto como um processo, eles começam a ser, isso a gente escutava sistematicamente nos meios de comunicação, mas por que eles ali foram morar, de que maneira, como eles escolheram aquilo, por que eles querem ficar em áreas de risco, não se questionava a amplitude do problema social e por que as pessoas escolheram. Então, eu posso citar, por exemplo, no caso da Rocinha, um aluguel custa na Rocinha 800, 900 mil reais. Então, existe uma série de questões importantes de repensar como essa lógica começa a se consolidar também. E aí eu acho que interessante nesse discurso é como que ele coloca áreas de risco e de pequenas favelas ainda com possibilidade de serem erradicadas. Então, como que você pouco a pouco começa a ampliar esse tipo de discussão, tentando de alguma forma aumentar essa possibilidade de remoções de um espectro, de um universo maior. E aí os jornais eles começaram a publicar logo na semana seguinte que a Prefeitura do Rio de Janeiro já tinha um projeto de remover 200 favelas da cidade, ou algo perto disso, né? E aí o que me impressiona é qual foi o laudo, de que maneira isso foi pensado, de que forma isso foi questionado, mas como que você já aproveitaram essa discussão e como que em muitos casos isso foi feito na prática. Eu vou mostrar algumas fotos, em algumas situações isso foi feito de maneira extremamente violenta, no desrespeito total e completo dos direitos dessa população. E aí eu coloco como que esse interesse ele já estava em jogo. Eu saio um pouco dos jornais e volto para a prefeitura no dia 7 de abril, então no dia seguinte das chuvas, ela publicou um decreto declarando a situação de emergência da cidade do Rio de Janeiro. O decreto é muito grande, então alto índice de precipitação, pluviométrica, vai falando, não vou citar todos os considerandos desse decreto, mas lá no final ele fala o seguinte: concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade o crescimento desordenado da cidade nessa última década, permitindo a construção de numerosas edificações em áreas de risco geotécnico e de inundações, a existência de 1 milhão de pessoas afetadas, a vulnerabilidade do sistema viário, o risco de colapso dos sistemas de abastecimento e o risco eminente de escorregamentos e deslizamentos de encostas. Eu pergunto para vocês como que a prefeitura chegou a 1 milhão de pessoas no dia seguinte. E aí eu fiquei me questionando. Em abril de 2010, o último censo publicado, tinha um censo de 2010, mas o último censo publicado, que sabíamos o número de população de favelas, era o de 2000. E curiosamente, o censo de 2000 falava que existia 1 milhão de pessoas morando em favelas. Então, como que ele utiliza esse mesmo número para trazer, talvez, em consideração, resumindo, em que boa parte dessa população das favelas já estariam consideradas em áreas de risco e teriam, por consequência, de serem removidas, né? Então, continuando essa discussão, vamos só levar em consideração que o decreto também vai permitir a entrada na casa onde tivesse marcado claramente o risco iminente de deslizamento. Um outro decreto do Estado do Rio de Janeiro, então de 13 de janeiro de 2010,
2010, vai criar o programa Morar Seguro, e esse mesmo decreto vai trazer a discussão da cartografia do risco, né? Das 3 cores, da imposição dessa cartografia, e como isso é um impacto extremamente importante na discussão local, né? Então, como que isso congela todo tipo de mecanismo de participação dessa população e como de alguma forma marca não só o espaço, mas eles também. Aqui é uma área de risco, e como que esse tipo de conhecimento não é permeado em nenhum tipo de discussão, né? Então, como que de alguma forma o bairro, o local, está completamente condenado a ser removido. E aí, boa parte das soluções impostas, elas estão voltadas à questão do saneamento da paisagem, né? Como diz a norma Valêncio também, né? De retirada de uma lógica higienista, de retirada dessa população. Então, como que a discussão em torno do risco do desastre é menos levada em consideração a lógica da prevenção, então de que maneira podemos fazer diferente do que aí está, mas numa lógica de se apropriar dessa possibilidade, alargar de alguma forma a lógica, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, de remover um número maior dessa população. E como que essa discussão da paisagem no Rio, ela toma uma proporção ainda maior, sobretudo a partir de 2012, quando o Rio de Janeiro é considerado, não sei se vocês sabem, mas patrimônio mundial, paisagem, né? Patrimônio, paisagem cultural. Então, que o Rio de Janeiro entre a montanha e o mar, né? Então, e é interessante que eu comecei a analisar os relatórios de constituição do Rio de Janeiro como patrimônio mundial, e ali um dos relatórios está dizendo que é necessário cuidado para que habitações, escrito em francês, um relatório era em francês, para que habitações selvagens não extrapolam a fronteira do Parque Nacional da Tijuca. Então, para que a gente leve em consideração que tipo de lógica é essa, como estamos lidando com esses espaços e como reproduzindo, na verdade, representações voltadas a esses espaços e a população que aí vive, né? E tal, quase que eu consideraria que muitas dessas favelas, elas aí estão até antes do próprio Parque Nacional da Tijuca e da própria floresta, que boa parte dela foi replantada aí no final, no final do século XIX. Bom, continuando essa discussão, uma semana depois, já no dia 19 de abril de 2010, eu retomo o jornal Globo. É um desastre para a gente, mas o Globo é uma maravilha para que a gente use isso. O Globo vai falar o seguinte: há comunidades inteiras vivendo sob risco, à parte os agravos ao meio ambiente decorrentes da degradação de áreas preserváveis. O combate ao problema pressupõe ações de desfavelização de áreas já ocupadas. É política a ser elaborada urgentemente para prevenir a repetição do drama atual. E como todos sabem, pior do que o Globo é só a Veja, né? Então a Veja, ela continua, nessa mesma semana ela diz o seguinte: nos casos em que os moradores chegam a correr risco de vida, vai pedir a questão da remoção, ou em que a existência de amplas áreas degradadas tem impactos econômicos negativos para a cidade. Esse tipo de ação, sim, da remoção, se justifica. Então, como que o discurso está no risco dos moradores, passa para um discurso mais complexo do risco ambiental, e ele começa a levar em consideração especificamente um risco propriamente econômico, do impacto que a presença das favelas pode ocasionar na cidade do Rio de Janeiro. Então, como que de alguma forma existe uma apropriação desse discurso a partir dos poderes públicos em muitos casos, e que você começa a alargar de alguma forma a possibilidade da remoção de um leque muito maior da população que na verdade era necessário. É claro que essa realidade ela não se articula sem uma mobilização extensa dos movimentos sociais, e talvez há muito tempo que eu não enxergava uma mobilização tão importante. Então, a partir de abril de 2010, a gente vê quase que se ressuscita alguns entes, alguns atores, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Pastoral das Favelas, que estava um pouco desacreditada. Como você começa a articular, a partir de uma pauta comum, uma série de associações de moradores, e todos sabem que no Rio de Janeiro a própria associação de morador é uma realidade extremamente complexa, com uma série de problemas, desde aí de 20, 30 anos, no que diz respeito à questão do tráfico, da milícia, como é um ator complexo, o que dificulta muito no próprio trabalho da assistência social, na construção da participação popular, de que maneira e quais são os atores, os ambientes, os espaços, as arenas, onde pode se justificar e legitimar essa participação em relação à população. Mas houve uma mobilização extremamente importante, mas nem por isso o volume de moradias que foram removidas não é importante. Então, segundo o próprio jornal o Globo, já mais recentemente em 2012, 17.400 moradias foram removidas, né?
E aí é interessante colocar isso numa projeção de uma política mais ampla, que vai muito além da própria lógica do risco, mas para a gente entender como isso se enquadra e justifica outro tipo de mecanismo. Então, eu comecei a trabalhar, por exemplo, o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, ou se não, o plano plurianual da prefeitura atual, e ela coloca estritamente isso, que é necessário reduzir o espaço ocupado por favelas no Rio de Janeiro em 5% até o ano de 2016. Então, isso é política pública. A partir dos dados de 2008. Então, de que mecanismo a prefeitura conta fazer isso? Remover as populações em áreas de risco, pela construção de 50 mil moradias dentro da lógica do Minha Casa Minha Vida e pelo projeto de urbanização de favelas Morar Carioca. Então, todos sabem que hoje o projeto de urbanização de favelas do Rio de Janeiro, ao contrário, por exemplo, do Favela Bairro, que eu critiquei tanto o Favela Bairro, mas hoje eu tenho quase saudade dele. Então, a gente vê que hoje no Morar Carioca, ou no PAC, seja o que for, a lógica de intervenção, o Favela Bairro, a gente tinha que entrar na favela para entender o que estava acontecendo. Hoje você tem passarela, teleférico, você tem elevador panorâmico, então é uma lógica monumental de intervenção, como que querendo mostrar muito mais do morador que ali vive, mas para fora, que tipo de intervenção está sendo feita, sem respeitar o cotidiano, a lógica, o sentido do lugar, a apropriação que os moradores têm do seu próprio bairro. Então, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a passarela da Rocinha, vocês já viram, que é a questão lá do Niemeyer, que copia lá o Sambódromo, essa passarela, ninguém teve a curiosidade de perguntar, mas muitos moradores ali morreram, fecharam aquela estrada Lagoa Barra, porque muitas pessoas ali morreram naquela estrada e eles lutaram para a construção da passarela. E a prefeitura veio destrói a passarela, faz uma passarela de madeira, 2 anos depois constrói o Niemeyer. Para os moradores aquilo era uma violência absurda, porque para eles aquela passarela que eles tinham funcionava, mas mais do que funcionar, significava a luta de gerações de pessoas, e muitos que ali morreram naquela estrada, numa pauta de reivindicação popular, e tudo foi posto abaixo numa lógica monumental. Então, de entender que talvez hoje no Rio de Janeiro a gente remove urbanizando, né? Então a gente urbaniza, mas a escala de intervenção é de uma tal grandeza que a gente começa a remover uma grande parte da população. Eu ponho, por exemplo, o Favela Bairro, o limite de retirada de remoção da população pelas obras tinha que respeitar no máximo 5% da população local. Então o arquiteto ele tinha que pensar aquela intervenção respeitando o máximo possível aquele tecido urbano. Lógico, tendo a necessidade, em casos e outros, de uma intervenção. Mas como que hoje a lógica de intervenção é muito mais ampla, que talvez a gente esteja também no leque dessa intervenção uma remoção por outros mecanismos na própria urbanização. Bom, por fim, e acabo, porque eu já tenho 5 minutos, trazer um pouco a discussão do Laboriú dentro dessa lógica aí das chuvas de abril e tentar entender o que aconteceu e quais foram as violações, os impactos, os problemas e a mobilização da população a partir dessa questão vinculada a esse desastre do dia 5 e 6 de abril. Primeiro, colocar a questão específica da legislação do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. E aí a questão do risco, ela é uma questão extremamente importante, então boa parte dos moradores, sobretudo aqueles mais engajados, todos conhecem de cor, por exemplo, o artigo 429 da Lei Orgânica do Rio de Janeiro, que diz que não se pode remover, não se pode mais retirar ninguém de suas casas, a não ser a condição da questão de se constatar o risco de vida dessa população. É necessário 3 mecanismos. O primeiro, um laudo técnico que comprove esse risco, e aí é uma grande complexidade no Rio de Janeiro, de que maneira, quem constrói esse laudo, quem é que estabelece. No caso do Rio é estritamente, sobretudo, a GeoRio, que é um órgão extremamente capaz tecnicamente, mas também permeável por interesses políticos, isso tem que ser levado em consideração também, sobretudo nos dias atuais. O segundo ponto é a participação da população em todo o mecanismo, em todo o processo, desde da construção do laudo, da constatação da realidade, do processo de reassentamento dessa população, para onde ela vai. Então, é necessária a participação plena dessa população em todas as etapas desse processo. E o terceiro é que ela tem que ser reassentada, quando for o caso, na proximidade de sua moradia de origem, né? Então, como que isso é extremamente complexo, no caso no Rio de Janeiro, isso nem sempre é levado em consideração, mas eu acho que o importante é como que o discurso do risco ele acaba sendo um discurso extremamente importante e
sistematicamente levado em consideração, já que ele, juridicamente, ele pode ser utilizado como mecanismo de remoção dessa população. Então aí, um dos discursos é que mais fácil do que mudar a lei para aumentar o leque de possibilidades de remoção, e tiveram algumas tentativas de fazer, por exemplo, em 2005, eles tentaram mudar o conceito de favela no Rio de Janeiro, definindo que a favela seria aglomerado de mais de 1.000 habitantes, para tentar, naquelas favelas maiores seria difícil remover, mas nas favelas menores, sobretudo na Baixada de Jacarepaguá e na Barra, que pudesse ser removido. Então é muito mais, mas é claro que mexer nesse tipo de conceito, nenhum tipo de governador vai ser eleito, nenhum prefeito. Então é algo extremamente delicado e complexo, então na verdade se deixou isso um pouco de lado e acredito eu que trabalhar administrativamente, tecnicamente, na maneira de se construir esse risco é muito mais fácil para aumentar o leque de remoção. Outro aspecto importante também é a mudança de 2010, final de 2010 para cá, na própria ação da prefeitura nessas áreas. Então, como que de um lado era extremamente mais claro, voltado a uma lógica de ampliar essa questão da remoção, e como é muito mais brando esse tipo de discurso, e que em alguns casos muito mais fragmentador da mobilização social. Então, isso eu posso trazer essa discussão daqui a pouco. Então, especificamente sobre a questão do Laboriú, então, se vocês conhecem, bom, essa é a Rocinha, o Laboriú é aquela parte que entra por cima, né? Um pouco destacado, que entra como se estivesse entrando na floresta. O que é importante aí, para relativizar essa lógica, que a favela, que é um espaço informal, a parte do formal, então o primeiro ponto importante é que o Laboriú ele é uma criação da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que na década de 80, em um projeto que retirou alguns moradores do Valão, mais, na verdade, o Campo Esperança, mas hoje considerado a área do Valão, eles retiraram 75 moradores e construíram ali casas em forma de embrião. Então, muito comum no final da década de 70 início da década de 80, na política de habitação, você construiu um embrião com um pouco de área no touro, uma parede com água, e que as pessoas dali em diante poderiam aumentar a sua construção, né? Então, aí eu vou mostrar algumas casas. Então, o que é interessante identificar é que foi a própria prefeitura que consolidou o bairro, construiu essas casas, e é claro, uma casa de embrião é feita para crescer, e aí na lógica da favela isso é notório, né? Então, de 75 casas hoje nós temos 750, então cresceu um pouco, 10 vezes mais, e 4.000 moradores. E aí é interessante pensar que já foi objeto de outras políticas públicas, sobretudo, por exemplo, um projeto de regularização fundiária do papel passado do Ministério das Cidades, mas que com a questão das chuvas isso também parou, e o projeto da Prefeitura dos ecolimites. Então tinha realmente uma área onde era marcado pelo ecolimite, e boa parte da área que deslizou estava justamente além desse ecolimite estabelecido pela gestão da época do César Maia, na década de 90. Então, como que a gente poderia entrar? Vou falar bem rapidinho, porque eu já estourei meu tempo, né? Muito tempo. Tem 2 minutos. Então, como que começou a ser elaborada a discussão em torno do Laboriú? Então, primeiro eu posso citar, logo depois das chuvas, tiveram 2 mortes nessa área, esse deslizamento, e aí boa parte dos relatórios que eu vou citar para vocês, eles não levam em consideração essa discussão, mas caminhando com os moradores do bairro, eles vão explicar que existia um cano, não tem esse discurso técnico, mas um escoamento pluvial estabelecido pela SEDAI, na área mais alta da favela. Essa área cedeu, então as chuvas entravam por ali e não saíam, né? Então os próprios moradores disseram, a gente identificou isso, começou a bater nas portas das casas, falando, sai porque tudo vai cair. E uma das famílias falaram, não está chovendo, eu não vou sair, e foi aí que 1 hora depois acabou deslizando e aconteceu a questão, essa família, tiveram 2 pessoas que morreram. E aí logo depois a prefeitura começou a se manifestar em relação a essa área, e já no relatório de 12 de abril, 5 dias após as chuvas, falava o seguinte: para o setor do Laboriú, além dos condicionantes geológicos desfavoráveis, que tornam o local tecnicamente inadequado para uma ocupação desse tipo, o avanço da favelização tem representado um desequilíbrio nas condições geotécnicas e ambientais da encosta, através de desmatamentos, cortes, lançamentos
de aterro e tudo, bom, e assim por diante. O que justifica a remoção total de todas as casas consideradas em risco. E aí, nessa discussão que eu coloquei para vocês, começou uma mobilização também em alguns organismos, tanto estatais ou não, mas, por exemplo, no caso de Janeiro, o núcleo de terras e habitação da Defensoria Pública teve um papel extremamente importante, núcleo esse que foi teve uma certa intervenção de uns anos para cá, mas nessa área ele é extremamente atuante, e começou a construir respostas de contralaudos. E, por exemplo, um dos contralaudos é feito por um engenheiro chamado Maurício Campos, e que ele começa a levar em consideração como que, no final das contas, a última intervenção da prefeitura na área datava de 92. Então, de quase 20 anos, quase 18 anos que a prefeitura não mais intervém naquela região. E ele colocava que em 92, na última intervenção, o laudo da prefeitura da GeoRio naquela data dizia estritamente que a área não era de risco, exceto uma pequena área na parte mais alta, que tinha um risco moderado, mas que era completamente possível de ser mitigado a partir de uma intervenção da própria prefeitura. Então, só para entender como que, na verdade, esse tipo, retoma as palavras da Dora, como que, na verdade, é preciso ler também de que maneira, em que espaço essas chuvas chegaram, né? Que, na verdade, existe uma desresponsabilização, no caso do Rio de Janeiro, de longa data da prefeitura nessa área. Então, bom, não vou entrar em todos os detalhes, mas 3 aspectos me parecem importantes. Primeiro, assim que aconteceram as chuvas, é algo muito comum no Rio de Janeiro, você destruir as casas, alegando a questão do risco, as pessoas acabam saindo pelo medo, porque certamente em algumas áreas existe realmente um risco, e sistematicamente, no mesmo momento, a prefeitura destrói todos os muros da casa. Esses entulhos, no caso do Rio de Janeiro, ficaram 1, 2, 3 anos. Então, no caso do Laboriú, os entulhos ficaram de 2010 até final de 2011. Eles só foram retirados porque foi construído um muro de proteção numa área mais em cima da favela, e eles utilizaram esses entulhos para preencher esse muro. E aí é uma coisa até que a Norma me colocou muito, como que essa discussão dos entulhos, no caso do Rio de Janeiro, é extremamente importante de reflexão, né? A violência dos moradores é absurda. Então, e sobretudo, a violência simbólica, porque você tem a impressão que a avalanche está chegando, né? Que a prefeitura destrói essa casa aqui, destrói a outra, e o vassoura está chegando, você está indo para o lado, e a prefeitura alega o seguinte: se eu tirar um entulho, vai ocupar de novo. Mas esse entulho é objeto de rato, de dente, de uma série de questões sanitárias importantes, mas sobretudo é importante que ele fique. E para os moradores, o fato de usar o entulho para preencher o muro era uma violência ainda maior. Então eles falavam: a nossa casa é considerada de risco, hoje vai tampar o muro que vai proteger a gente do risco. Então eu não posso julgar, provavelmente isso é algo da engenharia, é algo próprio que se faz, mas como que não existe nenhum tipo de mecanismo de partilha, de conversa, de participação desse ato que estava sendo feito, como isso para o morador era de uma violência extremamente absurda. Outra parte também da prefeitura foi, primeiro ato, fechar a escola. A escola só foi aberta em julho de 2012, já porque lá em 2010 a ideia da prefeitura era retirar o bairro por inteiro. A discussão está um pouco mais complexa, e hoje só a vertente da direita, vou mostrar para vocês, que tem interesse. E aí vocês vão entender também geograficamente a razão, só por causa dessa área, que não me parece que seja estritamente por questões de risco técnico. Outra discussão também muito marcante no Rio de Janeiro, estou acabando, muito marcante no Rio de Janeiro, é a questão da marcagem das casas, né? Então, o primeiro ato que se faz em boa parte dessas realidades é você marcar as casas com SMH, H, COM de comércio, e também a violência que isso é para a população, porque todos já entenderam que quando a sua casa está marcada, já perdeu. Então, como isso tem que ser levado em consideração? Qual a forma de abertura de diálogo com essa população? É extremamente complexo. E em alguns casos, a realidade chega ao absurdo, que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, essas são as casas, essa é a única casa originária que se manteve, todas as outras mudaram, mas essa era a casa que a prefeitura entregou em 82. Essa é uma realidade, você destrói os muros, só que no caso lá do Laboriú, tinha gente que morava no segundo andar, no terceiro. Eles entraram na defensoria e falaram: a gente não sai, enquanto não tiver provado que isso é de risco.
Aí o que a prefeitura fez? Destrói todos os muros e só deixa as pilastras. Então, para você chegar, está vendo uma porta lá no final? Você tem que passar pelos cômodos para chegar na sua casa, um túnel para chegar no segundo andar. Bom, isso é como ficou. À esquerda, né, como ficou isso até essa foto de meados, final de 2011. E esse aqui é justamente a construção que eu falei para vocês da SEDAI, né, que onde está lá as plantas que cresceram, justamente a área que cegou. Então essa parte é ali em cima. Tá? Seria mais lógico se eu não tivesse invertido as fotos. Né? Então isso essa área hoje já está limpa, né, mas ficou assim um ano. Inclusive vocês veem que tem água que cai ali, toda a tubulação funcionando. E esse é o muro que já está pronto. Isso já acabou no início do ano passado, e que foi construído somente na parte mais para frente, mais na ponta final dessa área da favela, o que demonstra de alguma forma que a parte mais baixa ela ainda está condenada de alguma forma a ser removida. Aí eu vou explicar para finalizar, talvez por que tem esse interesse. Então, dessa área de risco é o que a gente vê da favela. Eu tirei foto da favela e vocês estão vendo aonde estamos, né? Então, o Laboriú, de um lado, ele fica para São Conrado, para o outro ele fica para a Gávea. E a Gávea, eu estou falando, talvez, da área mais rica da cidade do Rio de Janeiro, das melhores casas que existem. E aí eu queria fechar, como que, na verdade, o tipo de discurso do risco e mesmo as garantias jurídicas, elas são levadas em consideração de acordo com a classe social, com o grupo que está em jogo. E eu vou colocar duas situações muito parecidas. O caso do Laboriú e um caso que ficou muito notório, por exemplo, do condomínio Parque Canto e Melo, um condomínio nessa área da Gávea, a algumas centenas de metros aí do Laboriú. Existe um processo de remoção também dessas casas ricas, de alguma dessas casas ricas. E a decisão do juiz, que cito para vocês no jornal do dia 15 de maio de 2012, fala o seguinte, para fechar. Na sentença, o desembargador Maurício Caldas Lopes explica que não se optou pela derrubada das casas, porque, de acordo com o perito judicial, seria de extremo radicalismo, devido à natureza geográfica do local. A área não suportaria intervenções como demolições, movimentos de máquinas e caminhões. No entanto, segundo o magistrado, sendo a área de preservação permanente, a floresta e a vegetação local devem ser integralmente recompostas. Então a gente vê que tipo de decisão é a maneira que é levada em consideração para grupos distintos. Então, na área do condomínio Canto e Melo, seria de um extremo radicalismo retirar as casas dali. Com os moradores do Laboriú, isso não é levado em consideração. E aí eu termino trazendo para vocês uma série de questões que merecem uma reflexão hoje. Então, primeiro, é como existe também da parte dos moradores uma falta total de confiança dos poderes públicos, do conhecimento técnico. Então, por exemplo, a GeoRio é um organismo da prefeitura extremamente capaz, com conhecimento extremamente importante. Mas como que a prefeitura, os moradores não acreditam mais nisso? É como que existe um interesse, como que existisse sempre por detrás um interesse político por detrás. E a complexidade disso, eu penso, sobretudo, para o assistente social que está lá na ponta. Como nortear e articular isso? Por exemplo, eu posso trazer isso também com toda a discussão no Rio de Janeiro hoje do Alerta Rio, do sistema de Alerta Rio, das sirenes que foram instaladas. Tem alguns momentos eu estive na favela enquanto a sirene tocava, os moradores perguntavam, a gente sai, a gente não sai, a gente fica, não fica, o que a gente faz? A complexidade de construir uma relação de confiança onde existe no pano de fundo a ideia pressuposta e construída que eles têm que sair dali, ponto final, né? Como que esse discurso é distinto? Então, por exemplo, eu já fui em mobilização, por exemplo, no Vidigal, numa assembleia, em que a prefeitura disse que tinha que tirar 60 pessoas e o engenheiro que foi levado lá falava, não, olha, eu acho que com uma obra de intervenção, talvez 5, 6 pessoas no máximo está realmente em questão de risco. E ele falava, talvez a gente tenha que mostrar para a prefeitura que retirar essas pessoas daqui vai sair mais caro do que fazer o tal do muro de proteção e manter as pessoas aqui. Então, se a discussão é uma discussão monetária, talvez se a gente colocar no papel, ponto a ponto, é claro que é uma obra cara, ninguém está levando isso em consideração, mas será que não é? Se eu estou falando monetariamente, não estou nem dizendo investimento simbólico, social, conhecimento, apropriação do bairro que os moradores têm nessa área.
Bom, eu poderia falar outras coisas, bom, toda a discussão do Ministério Público, acho que teria toda uma outras questões que a gente poderia trazer, mas bom, espero que não tenha enrolado muito, então fica para o debate depois das questões. Obrigado. Agradecer de novo Rafael e a Dora, as contribuições, né, para um olhar crítico para esses termos de senso comum que a gente vem usado de forma massificada pela mídia, né, desastre, risco, ajudando a gente a desnaturalizar esses termos, também as remoções, né, os interesses envolvidos, o projeto de cidade que está por trás disso. Então, são ações pontuais, de fato, preocupadas somente com a segurança da população, mas também traz aqui elementos da resistência, né, da população, das formas de mobilização, e apontam também o papel do serviço social nessa contradição, né, entre as demandas da instituição, do poder público, que a gente sabe que os interesses, né, que respondem também a interesses do capital e também a população, sempre com o compromisso ético de estar do lado da população, mas que é um trabalho extremamente desafiador. E aí agora abrir para o debate, enfim, para perguntas, para considerações do exercício profissional ou das reflexões feitas aqui pelos palestrantes. Boa tarde a todos. Já deixo aqui meus parabéns para toda a classe da assistência social, com quem eu aprendo muito. Sou um trabalhador da área de assistência social, mas não sou AS, sou do setor jurídico também. E, para mim, as duas palestras foram muito... Antes de mais nada, desculpe, meu nome é Marcelo. Foram muito elucidativas. Trouxe discussões, reflexões que, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo mesmo, de refletir, de parar para refletir sobre essas questões. Mas eu identifiquei aqui, na realidade nossa, muita similitude com os exemplos que foram utilizados. E com relação à segunda palestra, a gente lá na Secretaria de Assistência Social, ultimamente a gente tem recebido muitas determinações judiciais para acompanhar remoção de determinadas localidades, como Horto do Vino, Via Expressa e N situações. E diante agora de tudo que foi colocado, eu já me questiono de qual o nosso papel de técnico, enquanto técnico, de como conduzir essas determinações judiciais, né, que não é do nosso setor. A gente tem que acatar, só podemos solicitar a Procuradoria que recorra, mas a maioria chega em um ponto que não cabe mais recurso, então a remoção é inevitável. O que vocês poderiam colocar a mais sobre essa questão para o aspecto do técnico, enquanto lidar com essas demandas que se apresentam no dia a dia? Obrigado. Eu estou trazendo aqui a situação do Rio de Janeiro. Foi falado assim várias questões sobre remoção, né? E a gente tem acompanhado muito a questão da internação compulsória lá no Rio, que também tem a ver com essa questão do projeto de cidade, né? De áreas valorizadas, de você remover as pessoas que estão em situação de rua, né? E a desculpa que se dá é o crack, né, quando sabemos que a maioria da população de rua não é usuária de crack. E quais os serviços, quer dizer, qual o investimento realmente nas necessidades humanas que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem feito, né? Então, nós estamos nesse debate, nos colocamos contra essa questão. E aí eu gostaria que os palestrantes fizessem um paralelo entre essa questão e a questão das remoções, valorização do espaço para fins do capital e não de atendimento a necessidades humanas. Bom, eu vou começar, Marcelo, né? Eu te ouço com uma certa tranquilidade,
porque eu te digo que tudo que eu trago para esse debate hoje e que eu porto como experiência de trabalho, como reflexão acadêmica, enfim, nasceu desse lugar onde você está, né? do meu lugar de profissional, ao longo de um tempo, quer dizer, foram 10 de defesa civil, mas eu hoje integro a equipe técnica da Prefeitura de Juiz de Fora. Hoje eu estou na Subsecretaria de Planejamento do Território. Então, se o foco é o desastre ou não, nós estamos quase todo o tempo diante do enfrentamento de uma cidade que nos traz essa natureza de desafios, né? O foco pode ser o desastre hoje, pode ser uma remoção consequente de uma classificação de risco e tal, mas a gente acaba que como técnico a gente tem outros enfrentamentos de igual natureza a partir de outras motivações. E eu te diria assim, com muita tranquilidade que isso não é fácil, esse lugar não é fácil. E, por exemplo, quando se trata de bater o martelo porque houve um impacto que vitimou, que gerou laudo de risco, isso ganha ainda uma imediaticidade que é uma pressão um pouquinho maior do que, né, numa remoção gerada a partir de qualquer outro argumento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa não é uma expressão de luta de uma categoria profissional sozinha, esteja você no lugar de advogado ou estejamos nós no lugar de assistentes sociais. Nós, como trabalhadores públicos e como trabalhadores, de qualquer maneira, comprometidos com um projeto de sociedade que lute por condições mais igualitárias, né? Pela redução dessa desigualdade absurda, extremada, a gente vai ser desafiado e nós vamos estar no meio do embate. Quando o desastre se dá, bateu-se o martelo, a área foi condenada, gerou-se zona de exclusão. Aqui na região serrana, o que teve de vermelho na margem de curso d'água, em costa, etc., e vermelho, amarelinho, nananã, foi muita coisa, né? Eu acompanhei mais especificamente o município de Teresópolis, que foi alvo da minha pesquisa de tese. Eu estive 7 meses lá, mas é óbvio que eu ouvi sobre a região serrana como um todo. Então, acho assim, tem processos que, uma vez desencadeados, não é a minha luta solitária ou a sua e a nossa responsabilidade técnica, o nosso compromisso, que vão inverter essa lógica. A gente tem que até se isentar um pouco dessa culpa, às vezes, que fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro que eu abri minha tese escrevendo isso. Olha, aqui nesse trabalho eu escrevo do lugar de quem já mapeou risco de Juiz de Fora, de quem achava que os NUDECs iam salvar a relação defesa civil, comunidades, romanticamente, do lugar de quem consegue ter essa autocrítica. Então, assim, quem era a Dora na composição de uma equipe que tecnicamente era responsável por gerar cartografia de risco e remover. Eu estive nesse lugar por muitos anos. Eu sou uma grande questionadora desse lugar, do lugar onde eu estive, inclusive. Então, acho assim, esses projetos ou esse compromisso, ele é algo que ele compõe um conjunto maior de forças que a gente tem que fomentar, contribuir para fomentar. Se está datado, que vai ser removido. E se naquele limite as famílias já foram realmente, estão sendo designadas com aluguel social, em muitos casos, Marcelo, é fazer cumprir. Só que sem que a gente perca de vista a perspectiva maior que está por detrás disso. Né? Porque se tem algo a ser questionado que antecede o desastre, que antecede aquela decisão radical de remoção, que muitas vezes é irreversível, a gente não vai, nem a comunidade organizada vai conseguir reverter. Não que se deva deixar de lutar por isso. Eu tenho visto isso aqui na região serrana com bons olhos, apesar de todo o sofrimento e o abandono de grupos daqui. Mas, assim, esses grupos estão dialogando com o Estado e contestando suas decisões. Muitas vezes essa não é uma perspectiva que está colocada exclusivamente para nós técnicos, como possibilidade de reversão. Está colocado na força maior dos movimentos, na sua capacidade de articulação. Vou te dar um exemplo.
A comunidade de Campo Grande não quer deixar Campo Grande. Quem ficou, quem restou no lugar, no bairro de Teresópolis. A comunidade contestou, chamou o INEA para dentro do Campo Grande. Nós queremos ser reassentados aqui dentro. E tem uma expressão de luta sendo construída, ainda que aos trancos e barrancos, porque não é fácil. Essa comunidade se dispersou, muitos morreram, outros tiveram que sair, e os poucos que ficaram tentam se articular para enfrentar isso, que está colocado como grande projeto do Estado para a área, que implica na saída deles para o condomínio de Hermitage, né? Então, assim, eu acho que essa é uma expressão que muitas vezes é irreversível, né? Não vai ser o Marcelo que vai mudar, o Marcelo vai ter que acompanhar. Ele é o técnico que, com assistente social, vai ter que acompanhar, né? Só que eu entendo que você pode integrar uma perspectiva que pode ser mais do que só isso. O jornalzinho do CRES me perguntou isso na entrevista que eu dei. Como é que os profissionais entram, né, nessa coisa da emergência? Eu fiquei vendo lá assistente social nos abrigos de Xerém. Isso me preocupou, tinha lá um monte de gente. Qual é o papel de vocês, etc, etc. A gente tem que extrapolar essa lógica. Nós temos que ser maiores. Se a gente não pode recusar a hora da emergência e prestar assistência na emergência, até porque é nosso papel mesmo contribuir tecnicamente com isso. Nós somos profissionais de assistência social, sim, seremos chamados a isso, mas para muito além disso, e aí eu incluo você e outras categorias profissionais, a gente ter condição de extrapolar o que nos está colocado como a hora do apagar o incêndio, a hora de socorrer imediatamente, abrigar, conduzir para o aluguel social, que é pensar os nossos projetos de cidade. Eu vou te falar mais, por exemplo, não há como a Defesa Civil se qualificar e ser um bom projeto público se ela não se pensar como tema que perpassa as políticas sociais como um todo. Enquanto ela continuar se vendo nesse lugarzinho, ela vai continuar sendo o autoritarismo que ela representa, ela vai continuar apagando incêndio. É uma política marginal dos municípios, as defesas civis são. Ninguém quer entrar para a defesa civil, né? Quando entra, a gente entra com aquela perspectiva equivocada dos heróis, da benevolência, né? Da generosidade que implica a minha ação solidária com o outro. Quer dizer, nós não estamos falando de direito social, nós não estamos falando de política pública. Enquanto a defesa civil não reverter essa lógica, enquanto as prefeituras não se compreenderem na demanda por colocar as políticas conversando entre si, para que não se precise tanto da defesa civil, você vai continuar angustiado pelo teu lugar, eu pelo meu, o outro pelo dele, porque realmente a gente fica limitado nessa condição. Então eu não acho que nós nem podemos, né, nos recusar a compor, mas é a gente extrapolar, tentando compor uma outra lógica. É a lógica do projeto que vai conversar no município com demandas que são da natureza preventiva a esses desastres, né? Se a gente não pode segurar tudo, nossas populações poderiam estar em condições melhores para receber essas grandes chuvas e se sentirem menos ameaçadas pela grande chuva, se você não segura a grande chuva. O conhecimento que está sendo gerado já podia ser uma opção de servir à proteção social, ele não tem sido. Porque é só a gente olhar o que acontece depois do estardalhaço, o abandono. Será que a gente é sabedor do que é possível acontecer? Como é que se abandona no meio do caminho? Quer dizer, que compromisso esse Estado revela ter de fato? Nenhum. Então, eu te sugiro assim, uma reflexão que possa extrapolar essa condição imediata que nos angustia no primeiro momento, né? Que é aquela que você falou, eu não sou assistente social, mas eu trabalho com elas, com eles, porque tem eles também, né? Eu trabalho então nós estamos falando de não só interdisciplinaridade, mas intersetorialidade, a necessidade de nós olharmos os projetos da cidade num olhar de totalidade, né? Que é um pouco maior e que nos tira dessa condição menos propositiva. Eu acho que o nosso avanço é aquele, o avanço como categoria, digo também, é aquele que sugere que a gente saia desse lugar comum da emergência, da ação que não tem volta
e a gente seja capaz de propor mais a partir do conhecimento que nos é gerado por essa mesma realidade contraditória. A gente conhece muito a cidade, a gente sabe onde é que os nós estão colocados, sem a ingenuidade de que não haverá disputas em torno disso. O Rafael foi claro nessa apresentação dele. Nós estamos falando da disputa pelos territórios, a gente está falando da predominância de ordens e de uma racionalidade que vai dizer quem pode o que na cidade, na cidade que está aí desigual, que é a expressão da nossa... Então, o desastre é um elemento desse processo da desigualdade. Eu não sei se eu viajei demais ou se eu consegui, mas eu acho assim, é preciso sair desse lugar projetando que as nossas intervenções e a nossa perspectiva precisa extrapolar aquilo que é inevitável, a uma certa altura do processo, ter que viver profissionalmente. Então, acho que o nosso potencial, inclusive como profissionais que não são da ciência exata e da natureza, que dizem quantitativamente o que é, quem vai, quem não vai, nós temos que integrar essas equipes. Nós temos que colocar nossa expressão profissional, de luta, de projeto de sociedade, como integrante dessa lógica. E é uma luta desigual, tá? Já vou dizendo de cara, é uma luta desigual. Porque a tendência é olhar para a gente e desqualificar a formação, dizendo assim... Essa gente que faz serviço social, é o jeito mesmo, de olhar, assim, a vida, o outro, é um jeito próprio, aí quero quase que dizer assim, um jeito próprio de mulherzinha, que é mais sensível, quase que desqualifica a formação política que a gente tem, o olhar crítico que consegue se expressar sobre essa realidade, Mas eu vou dizer por experiência própria que eu acho que é um lugar que tem que ser ocupado, pela nossa vocalização específica, pelo nosso conhecimento de realidade, que é muito próprio. Afinal de contas, a gente não está lá na ponta à toa, a gente aprende muito com isso. E eu acho que esse conhecimento ele precisa compor essas vocalizações. A gente tem que passar a integrar e não ser o executor da emergência, da hora da emergência. A gente tem que integrar essa forma de pensamento. A gente tem que ir além do que nos está sendo proposto. E aí eu não estou sendo romântica, não, é duro pra caramba, assim, é chato o enfrentamento com essa outra racionalidade, mas não é uma particularidade das nossas profissões, não. Isso é um embate que está colocado entre nós mesmo, de visão de mundo, enfim. Poderia falar duas coisas. Primeiro, eu acho que o papel quando... Bom, eu sou pesquisador, então trabalho na faculdade, é muito mais simples, muito mais fácil falar, quebrar tudo. Então eu entendo assim o incômodo, a complexidade, a dificuldade de quem está na ponta e quem está trabalhando. O que eu acho interessante, aí eu tomo a questão dessa outra perspectiva, de olhar de uma outra função. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que o incômodo, esse incômodo já é excepcional e produtivo. Porque eu acho que muitas vezes a gente está tão amarrado numa lógica que a gente acaba reproduzindo em duas dimensões. Acho que a gente fala muito do discurso técnico. Então, como o discurso técnico e um outro universo onde isso é muito forte é o direito, Então, quantas vezes embates, por exemplo, relacionados à questão, por exemplo, de unidade de conservação, de moradores, eu escutar gestores falando, mas olha, o direito é assim. E acabou, O direito diz isso. E depois, quando o direito a gente sabe que o direito não é bem assim. O direito não é o que está escrito lá na letra fria da lei, é a prática dos atores, é como se... Então, é como que se a gente pode usar, da mesma maneira, de trazer o desastre para um discurso social, para um debate social, realmente, de que maneira a gente pode também trazer um discurso criativo na própria lógica fria jurídica. Então, como a gente pode trazer? Eu acho que isso tem que nascer de uma nova lógica de perspectiva, numa lógica de ver essa realidade. Então, por exemplo, eu tenho já um tempo que eu dou um discurso sobre regularização fundiária, e eu particularmente nem sei se eu acredito mais nisso, vou ser sincero, mas assim, o mais interessante quando eu dou esse curso é de mexer com a cabeça das pessoas repensarem uma outra coisa, porque acho que normalmente a gente é tão permeado numa lógica, por exemplo, que morador de favela é ilegal, que não sei o que, é tão marcada, quase que aquela ilegalidade historicamente ficou pessoal, eu estou no espaço ilegal, eu sou ilegal. Como de repensar não é bem assim, mesmo juridicamente existem outras relações, outras lógicas, outras possibilidades, e tentar encarar esse tipo de perspectiva de uma
esse tipo de realidade a partir de uma outra lógica, outra perspectiva. Agora, é claro que existem embates, situações, e muito concretamente falando, que é difícil, que é complexo, né? Mas como a gente consegue articular dentro das próprias redes internas do próprio serviço público, os movimentos sociais, trazer um outro tipo, uma outra forma de discurso. E talvez, sobretudo, a perspectiva de prevenir, né? A perspectiva de tentar trazer um discurso que seja anterior à realidade, porque senão a gente está sempre enxugando o gelo, né? Levantar essa perspectiva. Por exemplo, eu estudei muito tempo na França, estudei fora muito tempo, que eu acho interessante que lá o urbanismo não é um apanágio dos arquitetos, sabe? Várias pessoas que pensam a cidade podem ser consideradas urbanistas. Então, eu trago novamente no discurso da Dora, por exemplo, em relação à assistência social, né? Então, de que maneira essa realidade da cidade é tão complexa que é preciso enxergar de distintas visões e maneiras, né? E de fazer com que existam outros urbanistas e que pensem também a cidade na sua complexidade, não ser fixo a um tipo ou outro de grupo técnico que conduz esse tipo de reflexão. Porque eu acho que, por exemplo, o serviço social tem um papel extremamente importante de uma maneira de repensar a cidade que a gente está enxergando hoje, que é preciso se apropriar desse espaço. Esse espaço está faltando realmente uma articulação muito maior e a gente está vendo que tipo de cidade a gente está construindo, né? Eu já entro no segundo tipaço. Claramente, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas se a gente for pensar em outro, eu passei por aqui, por Itaboraí, eu não passava, não subia a Friburgo há uns 2 anos e meio. É impressionante, né? Assim, a cidade é uma outra cidade, né? Essa lógica de desenvolvimento, o que está em jogo por detrás disso tudo, né? E no caso do Rio de Janeiro é notório o tipo de investimento, a riqueza, por exemplo, a questão da especulação imobiliária, o impacto com grupos distintos daqueles considerados indesejáveis, então como que a questão do desastre, do crack, de crianças em situação de rua, uma série de questões começam a ser articuladas claramente, expulsando de alguma forma um novo modelo de cidade que está se desenhando. E esse modelo de cidade, para mim, é excludente, é extremamente elitista e não é de nenhuma forma promotor de direitos e de igualdade social. Então, acho que de que maneira, tanto como profissionais, na academia, no movimento social, de que maneira a gente pode fazer frente a essa nova forma e tipo de cidade que está se consolidando hoje, tanto no Rio, mas certamente também em Friburgo e em tantas outras cidades. Eu queria, só complementando, e realçar assim, que se tem um aprendizado muito importante, quando a gente tenta amadurecer essa natureza de debate, é que a gente está falando de diferentes interesses, né, que são interesses que estão em disputa, e aí eu não vejo nem, talvez, diferença na proporção, na expressão, mas nós podemos falar das nossas cidades, né? Eu não sei particularizar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Eu trabalho numa cidade que é Juiz de Fora, eu pesquisei uma cidade afetada, severamente afetada, que foi Teresópolis, e fica muito claro, e eu tenho a impressão, sem me desanimar por causa disso, dizem que os sagitarianos são otimistas incuráveis. Eu tento me enquadrar nessa perspectiva de que nós estamos num tempo em que nós estamos remando muito fortemente contra a maré, né? Eu dou aula no curso de serviço social em Juiz de Fora e eu converso muito com as minhas alunas, assim, tentando até afiar um pouco, né, para essa formação que vai colocar na realidade, sobre como é que nós passamos por grandes conquistas na nossa Constituição de 88, depois de sair de uma ditadura absurdamente cerceadora, né, na nossa compreensão cidadã, da nossa compreensão de direito, e a gente leva hoje pernadas, na mesma proporção da rapidez histórica, do que a gente foi calado, do que a gente colocou a turma na rua e conquistou. Nós hoje retrocedemos muito em processos que são relativos à nossa conquista de direitos. Então, não é muito fácil, quando a gente senta para falar dessas coisas aqui, nós estamos remando contra a maré. Eu fiz questão de abrir minha fala dizendo assim, a minha vocalização, ela está longe de ser consensual, e quando eu não estou no meio dos supostos pares, eu já abro a minha fala entendendo assim, eu sei que eu vou apanhar de vocês,
Mas isso é muito legal, porque nós estamos numa luta para conquistar, inclusive, o espaço de dizer que a gente não acredita nas coisas como elas estão colocadas, em forma de verdade absoluta. Eu não acredito no desastre, né, que tecnicamente me foi imposto, assim, e, né, que por longa data eu convivi com essa lógica, que é meramente técnico. Eu entendo que outros sujeitos estão dizendo: essa coisa, dona Dora, acontece de outra forma aqui dentro da minha casa, que não é igual a que aquele engenheiro falou quando bateu aqui, selou minha casa de vermelho, né? Assim, os outros sujeitos estão dizendo outras coisas. E a gente sofre desse mal grande na nossa sociedade. A disputa não é um grande mal, mas a imposição de uma verdade como se ela fosse única é um mal ditatorial nosso, né? Então, tem outros sujeitos dizendo: aqui na região serrana, eu discordo do INEA, eu discordo do comandante da Defesa Civil, que disse num dia que eu tinha que sair, passou aqui uma semana depois, já olhou para mim de novo e disse assim: eu disse que a senhora tinha que sair? Não, mas a senhora pode ficar aí, não tem muito problema não. Olha que coisa, assim, quem é? Então, como é que é essa coisa técnica que vem, que diz: ó, tirou todos os meus vizinhos, a minha casa está no meio do bolo, ele disse para mim na semana seguinte que eu não precisava mais sair. Então, dona Dora, eu não entendi muito bem não, assim, o que ele quis dizer com o saia e o pode ficar. Retomando o que o Rafael falou, a gente está falando de relação de desconfiança com o Estado, essa representação institucionalizada de proteção social está colocada em xeque, né? Porque a maior força que ela ganha, eu acho que ela ganha, em termos de representação, no abandono que ela promove depois de dizer mediaticamente que está ali preocupada com a população e que tem milhões de reais destinados àquela população. Nós estamos remando contra a maré. Eu acho que as nossas cidades e as relações que estão colocadas e as disputas que estão travadas, elas mostram muito fortemente onde é que a corda tem arrebentado, né, que é para o lado do mais fraco. Os nossos movimentos sociais, como o Rafael também mencionou, há um esforço de rearticulação de muitas formas de dizer: nós estamos contestando isso. Eu fiz questão, assim, eu sempre tive uma preocupação, para além da gente pensar politicamente a organização dos movimentos, que a gente fica muito, nós precisamos ganhar força nisso. Eu fiz questão de compor minha pesquisa com aquilo que um autor que eu estudei chama da resistência cotidiana também, sabe? Que são aquelas expressões que muitos vão criticar, que não são expressões políticas, mas que são as expressões dos sujeitos dizendo aquilo que eles querem e aquilo que eles não querem, ainda que de maneira miúda e cotidianamente. É quando o Estado põe as máquinas no Campo Grande para acabar de demolir as casas, e o morador fala assim: olha que coisa estranha, dona Dora, além do cenário já seu da destruição, que veio com a avalanche, a máquina vem e agrega entulho na imagem destruída do meu território, do meu lugar. Aí o que eles fizeram numa determinada madrugada com a máquina do Estado? Foram lá e cortaram a mangueirinha da máquina do Estado. No dia seguinte tinha uma programação para demolir X casas. Silenciosamente alguém cortou a mangueirinha da máquina do Estado, que demorou não sei quanto tempo para colocar uma mangueira nova no lugar. Tinha alguém dizendo: nós estamos contestando, além de verbalizar e jornal, nós estamos contestando a atitude do Estado que não dialoga conosco. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que nós estamos falando essencialmente de disputa, e nós estamos falando que as nossas cidades, elas são a expressão disso. Elas são a expressão disso. Então, não é um desastre apenas, né? São todas as expressões de uma luta por conquistar essa cidade por aqueles que tiveram acesso restrito a ela, né? E que chegam à condição de submissão ao chamado risco pelo desigual acesso. Então, nós estamos falando disso. Eu acho que as nossas reflexões, o nosso modo de pensar cotidianamente o trabalho, o modo de pensar essas tensões, a nossa organização, eu quero dizer, toda essa reflexão pode colaborar com a nossa forma
de pensar mais criticamente isso. Nós estamos no meio de uma disputa, e ela é tensa e ela é desigual, né? Porque o poder na disputa é desigual. O nosso poder de origem, o poder desses pobres frente à tecnicalidade do Estado, é um poder desigual. Então nós estamos falando de um enfrentamento que é muito maior do que só o momento de um desastre ou só da discussão do risco, né? Nós estamos falando da constituição de uma cidade que possa ser mais de todos nós, na verdade, né? Acho que eu viajei muito, eu nem sei se eu me aproximei da tua reflexão, mas desculpe se não. Bem, boa tarde, eu sou Margarida, assistente social. Peço desculpas de ter chegado muito atrasada, mas foi coisa de trabalho, não deu para chegar e por isso eu perdi a fala dos palestrantes. Então não posso me reportar ao que foi dito aqui. Essa questão do desastre público, 2 anos e meio atrás, como todos sabem, nós passamos por uma tragédia e da qual nenhum de nós está vivendo, principalmente a população que foi diretamente atingida e afetada por aquele episódio. Muitas famílias, para além da perda dos seus bens materiais, da sua moradia, do seu teto, foram afetadas também com as perdas de familiares. E para nós todos que estamos aqui e que trabalhamos arduamente naquele período, a gente sabe que aquele período foi difícil. Agora, o posterior, ele também é extremamente difícil. Ao mesmo tempo em que essa população ela tem direito, né, de morar com dignidade, de ter novamente a sua moradia com dignidade, mas é um número muito alto de moradias que precisam ser reconstruídas, não só para aqueles que foram afetados pelas chuvas de 2011, mas para aqueles que continuam morando em áreas de risco. E aí, como ela disse bem, tem essa questão que a gente enfrentou na ocasião. Foi no meio da tragédia, temos que evacuar o Floresta. Vocês não são de Friburgo, mas para quem é de Friburgo, sabe, isso significa alguns milhares de pessoas. E tinha que evacuar o Floresta. O que a gente faz? Um desespero total. Leva para onde? Aí depois vem um enunciado da Defesa Civil que não era bem assim. E aí leva, né, os infelizes dos assistentes sociais para o alto lá do Floresta, que foi uma parte muito prejudicada, que teve desalamento muito grande, morreu muita gente ali. E algumas famílias que se recusavam a sair de suas casas. A Defesa Civil esteve lá, acompanhada da polícia, e não conseguiram fazer com que as pessoas saíssem de suas casas. E aí queriam que nós fôssemos lá e dissessemos: não, vem cá comigo que eu vou tirar você daí. Né? Então é claro que tem muitas questões que a gente ainda precisa discutir para que numa hora que isso aconteça, a gente espera que não aconteça mais nas proporções que aconteceram, né? Mas que se espera acontecer novamente, cada um tenha seu papel muito bem definido, porque a Defesa Civil, ela também não tem o seu papel definido. Ela acha que ela vai lá e tal e joga a bomba para cima da gente, e não é bem assim. Então eu acho que essas coisas ainda precisam ser muito discutidas e discutidas em conjunto. É um plano de providências que a gente fala, mas tem que ser um plano de providências traçado conjunto, sabe? Com parceria mesmo, a intersetorialidade, cada um sabendo o que vai fazer e não um atropelando o outro ou querendo se exibir na hora do vamos ver. Eu me exibo e deixo com você. É tudo com social, não é? Assim que fala. Eu adoro quando eu escuto isso, né? É tudo com social. Agora, por outro lado, a gente tem que ter um plano também, ou pelo menos uma conversa, que a gente tenha uma pactuação
dos governos estadual, federal, municipal, para aquilo que realmente é pactuado naquele momento, aquilo que é dito à população naquele momento, seja efetivamente concretizado. Porque é muito fácil, o governo federal vem para cá na hora, né, desfila de helicóptero, estou falando porque é a realidade. Não vai aqui nenhuma conotação política a esse ou aquela pessoa, ou a esse ou aquele partido. Eu estou falando de situações. Vem o governo federal, seja ele quem for, vem o governo estadual, seja ele quem for, aí choram, vem a tragédia, realmente, e precisamos, e vamos liberar dinheiro. Não estou falando dos desvios, mas aquilo que foi acordado, porque eu disse isso, inclusive, para uma pessoa da Secretaria de Estado na ocasião. Eu falei, amanhã vocês vão embora. Não é a cidade de vocês, não é a população de vocês que está ali fora precisando de ajuda. É a nossa cidade, e quem vai ficar aqui para tentar encaminhar essas questões somos nós, as assistentes sociais da prefeitura, da cidade. E é a nossa cara, enquanto profissional, que essa população vê, e é a ela, é a nós que essa população se reporta. Então, quando as promessas feitas não são cumpridas, as cobranças vêm para cima da gente. E o que é pior, nós não temos resposta para dar, nós não temos informação para dar. Por que que fulano está recebendo aluguel social e o Beltrano não está recebendo? O Beltrano não perdeu um alfinete na casa dele e está recebendo aluguel social. O outro que perdeu família e tudo, até hoje não consegue receber. E aí você tenta obter essa informação e não consegue. Então, eu acho que a gente tem muito que avançar nessa questão de desastres, porque a gente sabe que, infelizmente, a lógica, né, aponta que talvez no futuro esses episódios sejam mais frequentes do que nós gostaríamos, e se nós não estivermos preparados, enquanto profissionais, enquanto governo, para darmos respostas e atendermos essa população com o mínimo de dignidade, eu não sei qual é o nosso papel. Eu agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado essas reflexões com vocês. Queria fazer algumas considerações breves. Eu ouço todo mundo curiosamente, assim, a reflexão volta para mim mesmo. Isso é muito interessante. Eu acho que a riqueza disso que o CRES buscou promover, está fazendo durante esse mês de maio e em outros tempos também, não é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, e eu acho que isso é muito enriquecedor, porque nós estamos falando de um crescimento que tem que acontecer nesse bate-volta mesmo, né? O Rafael falou, eu estou na academia, mas não é só isso, você está na realidade quando pesquisa, né? Você olha de perto o que está se dando. A gente se alimentar nessa reflexão, eu acho uma coisa muito fundamental. Eu, como parte da categoria, eu me sinto muito feliz, porque eu lá atrás, quando comecei a pensar essas questões, que nasceram do meu trabalho em defesa civil, já comentei, isso soava muito estranho para a categoria. O que você está metida no meio disso? Enfim, até a própria academia, né? Na primeira especialização que eu fiz, as professoras diziam, mas por que você quer colocar a defesa civil como tema da sua discussão de artigo? Porque ela é importante, e eu estou lá, se eu sou uma trabalhadora social e estou lá, tem uma importância, está nascendo alguma coisa disso. E assim, é porque não é a defesa civil, é porque não é um desastre. A gente está falando da complexidade da realidade social, que está expressa de diferentes formas nos nossos atendimentos cotidianos de trabalho. Então eu queria dizer assim, especificando, né? Eu trabalhei com assistência social dentro do contexto de defesa civil 10 anos. Acho assim, se essa é uma demanda que chega para nós,
é preciso que a gente responda qualitativamente a essa demanda. Então, a Defesa Civil tem essa divisão, né? Atua com 4 braços, que são prevenção, que são... olha, estou deletando. Prevenção, a assistência social, a reconstrução e o socorro. Não estou negando o socorro. Então, a gente entra via de regra, nós somos chamados para prestar essa assistência, até acompanhamos as famílias no processo de reassentamento, em alguns casos e tal. Eu acho assim, nós estamos no bolo, e temos que estar lá, e temos que fazer da melhor maneira possível quando estamos lá. Eu acho que uma dessas formas é mostrar o conhecimento que a gente acumula trabalhando dentro da realidade. Cada um sabe do seu município. A maior parte de nós, com pouco de tempo de trabalho, a gente tem acúmulo de conhecimento. A gente sabe onde é que a vulnerabilidade está mais fortemente instalada. Eu acho que o nosso mal, o mal da nossa cultura institucional, entre outros, é que nós não temos isso realmente de pensar a vida política, porque fazer defesa civil, né, o componente técnico de você fazer defesa civil, ou de ser técnico de assistência, ele não está desassociado da política. Né? Eu não estou falando de política partidária, não. Eu estou falando daquele âmbito do poder de decisão sobre a vida da cidade, que perpassa tudo que a gente faz. Então eu acho que nós temos que fazer com qualidade aquilo que está colocado para nós, né, do aparentemente mais rasteiro até o exercício da nossa capacidade propositiva para interferir no que é maior, para a gente ter voz naquilo que é maior. E a gente só faz isso quando é bicudo, ousado mesmo, né? A nossa capacidade de se sentir qualificado para entrar no processo que é desafiador. Então, por exemplo, eu não precisei virar engenheira para contribuir com tomadas de decisão, né? Os engenheiros contavam comigo para certos aspectos, mas eu também aprendi muito com eles. Além de criticá-los muito, eu aprendi muito com eles. E ao longo do tempo eu passei a buscar isso. Eu queria o meu lugar na vocalização da tomada de decisão que precisava ser feita frente a cada caso que a gente atendia, a cada desafio que a cidade vivia. E eu estive lá nos piores anos que a gente enfrentou, virou até conteúdo de dissertação de mestrado depois. Os piores anos, os anos que mais caiu morro, que mais morreu gente, a Dora estava na Defesa Civil da cidade. Eu aprendi muito. Concordo com a Margarida que, na verdade, nós somos muito mais, isso tudo vem nos trazer, que nós temos muita coisa para construir institucionalmente, inclusive. Quando você fala, né, a Defesa Civil, e aí a Defesa Civil, porque nós estamos falando de uma outra cultura que precisa passar a ser dialógica. Enquanto esses sujeitos dessas comunidades, que historicamente já aprenderam a não confiar no Estado, só receberem essa mesma relação de desconfiança e de desproteção nascida do ente, que inclusive constitucionalmente é designado para protegê-lo, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo aí que vai se perpetuar. Quer dizer, não há o bate-volta entre Estado e grupos sociais que devem ser protegidos pelo Estado. Não há confiança nessa relação. Eu, como Defesa Civil, vejo isso muito, contava com o Rafael. Você selava a casa, zebrava com aquela fitinha preta e amarela, virava as costas, as pessoas reocupavam. É óbvio, é simples demais, assim. Tem muito mistério de compreender isso. Né? Não tem muito mistério. É porque ela sabe que o Estado não vai responder pela casa que ela precisa tão cedo. E se responder um dia? Assim, historicamente é isso que está consolidado, uma péssima relação, uma relação de desconfiança. É assim que esse ente público, inclusive em contexto de desastre, ele é visto. Acho que nós temos como categoria um papel fundamental nisso. Não é salvar esse Estado, não, mas é ser o elemento propositivo dentro da estrutura desse Estado, porque nós estamos nele. Nós somos, sei lá, 80% segundo o Cefes dentro das instituições públicas, ou quase isso, na última pesquisa que o Cefes, nós estamos no público. Então, assim, eu acho que a gente tem a nossa contribuição passa para além do fazer concreto, cotidiano, ele passa pela construção de uma outra forma de pensar e se fazer. E a gente é desafiado nisso o tempo inteiro. Então, é o que eu estou dizendo, eu disse abrindo e vou dizer fechando. Essa não é uma vocalização fácil e muito menos
consensual. Porque quando a gente fala assim, nós estamos falando contra um padrão que está vigorando entre nós, inclusive de cultura pública, né, que tem um lugar de resguardar o direito social e não tem feito isso. Então eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês ouvirem, e para mim é muito importante, eu acho que nós temos que amadurecer nesse caminho, e esse desafio eu acho que está colocado. Queria só realçar que tem alguns livros, tudo que eu falo aqui não é meu, obviamente, é de um núcleo de pesquisa que eu constituo lá em São Carlos, que é o NEPED, e a gente tem várias publicações que estão online. 2 livros, uma grande pesquisa sobre abandono em desastres, toda essa conceituação, todos os autores que a gente usa de referência. Eu já tenho um artigo meu sobre Teresópolis, no 3º volume, de Sociologia dos Desastres. Nós estamos pleiteando uma parceria com o CRES para colocar o 3º volume online, que não está online ainda, mas tem várias coisas nossas publicizadas e que seria um prazer ter vocês como leitores aqui. O 3º volume é esse. Eu não trouxe. Bons parceiros. Esse é o 3º volume que a gente está cantando o CRES para financiar ele online, né? Então, eu acho que muito provavelmente daqui a pouco ele está na página do Conselho, e além de estar online na página do NEPED também. Os outros 2 que antecedem esse aqui já podem ser baixados pela página nossa, tá bom? Além de artigos de opinião, tem várias coisas bacanas que eu acho que, para quem tem interesse em aprofundar, levar o tema com um pouquinho mais de maturidade, eu acho que são boas obras de provocação, como eu quis dizer no começo, tá bom? Muito obrigada pela paciência, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, agradeço também o convite. Eu acho que eu tomaria rapidinho, 2 minutos, um ponto sobre a questão da cidade, de pensar que eu acho que a gente vive esse embate da questão do desastre, mas existe um embate muito amplo em relação a essa cidade que está sendo constituída. A cidade, por excelência, é um espaço, a gente vende de alguma forma, não só o espaço da cidade, mas a própria cidade. Eu acho que essa conquista, essa apropriação desse espaço é no coração hoje do desenvolvimento, da questão do capitalismo, de como isso está sendo levado em consideração. E eu acho que é necessário a gente pensar em uma perspectiva muito mais ampla, que cidade estamos construindo e que cidade queremos construir, né? E eu acho que essa questão toda vinculada ao desastre é um aspecto extremamente importante. E a última questão é relacionada sempre à questão do incômodo. Eu acho que boa parte dos meus alunos lá do departamento, alguns que trabalham na Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro, que talvez seja um pouco, no caso do Rio, a prefeitura das favelas, que a gente chama, quando qualquer problema em favela manda eles, e como que na verdade boa parte é o social, né? Então, e como que eu enxergo nelas também essa angústia, de que maneira pensar uma nova perspectiva. Eu estou na mesma lógica que a Dora colocou, dessa resistência, então de que maneira no nosso fazer também a gente pode repensar criativamente novos mecanismos e mudar essa estrutura por dentro. Não é fácil, nadar contra a maré, claramente. As forças que estão em jogo são extremamente importantes, fortes, grandes, mas eu acho que cabe a nós fazer um pouco que podemos, que talvez já possa ser grande coisa. Mas eu agradeço a vocês, a experiência que vocês passaram, e espero, coloquei meu e-mail, que a gente possa continuar o debate aí pela internet também. Obrigado. Deixa eu agradecer de novo a Dora, o Rafael, e dar alguns informes. Chegou uma pergunta aqui para explicar melhor o núcleo, né? Como eu disse no início, a proposta do núcleo é descentralizar as ações do CRES. Então, por exemplo, o seminário estadual, o minicurso, está descentralizado no estado todo. Então, a proposta é que tenham mais atividades nos municípios. Pensar regionalmente as questões, a realidade regional, né, e articular a categoria, então fazer debate sobre isso e pensar estratégias, articulações necessárias, porque a gente também sabe que não é só o conselho, né, e nem nós, assistentes sociais, individualmente, ou estão bem articulados, que é importante estar articulado, né, com o movimento social, com o sindicato, então nessa perspectiva de articulação também. A outra coisa é o mapeamento das condições gerais do exercício profissional de assistentes sociais, incluindo a identificação de situações que requeiram a intervenção da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização lá do CRES.
E aí, só para exemplificar, eu, por exemplo, estou acompanhando o núcleo da região dos Lagos, e aí uma discussão que a gente tem feito em articulação com o Sindesprev é a questão do piso salarial. Então, é uma luta lá, é uma pauta da categoria naquela região para brigar e lutar por esse piso salarial. Agora, a gente está meio que propondo um formato dos núcleos, que é ter um momento da reunião que seja de um debate de algum tema importante para as assistentes sociais, que é o próprio grupo que está propondo, está sugerindo a partir da realidade das demandas de discussão e de luta. Então, na verdade, não tem muito um padrão, né? Cada região vai apontar o que é um debate necessário e as lutas que precisam ser feitas. Então, a gente está tirando um pouco como proposta, né, de fazer uma parte da reunião com alguma discussão de exercício profissional, de política social, enfim, e uma segunda parte de encaminhamentos mais políticos. Então, mas funciona mais ou menos desse jeito. Como a proposta é articular a região, e como é uma coisa institucionalizada, que vai ter uma sede, uma seccional, na verdade é grupo de assistentes sociais, a proposta é que seja, como falei, itinerante, que possa ser nos vários municípios, até porque a gente sabe que quando é em determinado município, em geral, aquelas profissionais participam mais, né, maior número. E, então não tem um espaço fixo, né? Se decide a data da reunião, alguém se compromete em conseguir um espaço para essa reunião e vem acontecendo dessa forma, né? Mas está no início também, o CRES também ainda está engatinhando e tentando construir em conjunto com a categoria, né, esse espaço. Espero ter respondido a quem e a outra pergunta que veio é que é aberto aos estudantes, pessoas de outras profissões também, enfim. A outra coisa é informar que foi criado um GT nacional lá pelo Conselho Federal sobre serviço social e questão urbana, então para aprofundar essas questões, pensar a política do conjunto de enfrentamento, de luta, né, voltada para essa discussão. E tem também a comissão lá do CRES, que é Direito à Cidade. A gente sabe da dificuldade de deslocamento para vocês participarem lá, mas nada impede que seja feita alguma articulação para uma atividade aqui, para participação no núcleo. Então, também é uma comissão que pode ser articulada para não necessariamente vocês irem todo mês para lá, que a gente sabe que é difícil, mas pensar algumas atividades aqui em parceria com o núcleo. E o núcleo e as comissões, nossa proposta é justamente essa, que estejam sempre bem afinados para pensar, né, atividades em conjunto. Então, se determinado município a maior discussão é de assistência, tem a comissão de assistência também e tem o núcleo. Então, que possa ter essa articulação, inclusive, seria até contraditório a gente falar da articulação para fora, que a gente estivesse dentro do CRES. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, obrigada aos palestrantes, a todo mundo. Parabéns pelo dia. A Silvia, em vez de falar, fica aqui, tem várias coisas para falar e não fala. Toma, Silvia. Então, obrigada, Tati, pela participação de todo mundo. Não, só lembrar vocês do congresso, né, dia 14 e 15 de maio, e parabenizar todos, né, pelo Dia do Assistente Social, e esperando a participação realmente de todos, né, porque o CRES é um grupo muito pequeno, né, na verdade, para fazer acontecer tem que ter a categoria participando, e os núcleos que foram criados, eu acho que é um espaço muito importante, e esperamos que vocês participem realmente em articulação com as comissões temáticas que já existem, e vamos lá, construindo nossa luta, porque a luta não para, né? E falar no dia 17, a gente tem um cartaz ali pequenininho, de um ato que vai ter na Praça 15, do movimento da luta antimanicomial. Dia 18 é o dia da luta antimanicomial. E dia 17 a gente vai estar na Praça 15, nesse ato público. Então convidamos, quem puder, a gente sabe que é longe, se não, pelo menos está se inteirando do que se passa, né? Porque é um retrocesso essa questão da internação. E nós estamos na luta para implantar outros serviços que não sejam esses, né? Extra, fora da internação, tá? Então, a gente vai estar vendo agora a questão do curso e vai dar resposta para vocês, tá bom?